Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Por que nós, os são chamados negros, os são chamados latinos, os são chamados nativos, índios, por que nós estamos nesta condição? Você acha que estamos acima de todas as nações? Você acha que nós somos, se você olhar nas nações, né? Se você olhar nos povos, a nível do mundo, nós estamos em primeiro lugar ou estamos em último lugar? Não importa onde a gente vai, em Angola, nos Estados Unidos, em Cabo Verde, na Austrália, nós vivemos como nação, como povo. Nós vivemos nos guetos, em lugares mais pobres dos países. Sabe por quê? Porque é uma maldição que está sobre nós. Leia. É verdade? Quer junto? Sim. Este é o livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Você nunca vai encontrar na Bíblia que Moisés falou com o chinês. Você nunca vai encontrar na Bíblia que Moisés falou com um português, com um holandês, com um espanhol. Mas Deus enviou Moisés, o profeta, para falar somente para Israel. Lemos Gênesis. Leia, você sabe o que eu quero. Este é o livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Leia. E disse-lhe: teu nome não será mais chamado Jacó. E quem disse para ele? Jacó, um homem, o filho de Abraão, filho de Isaac, estava aqui lutando com um anjo. E Deus, como já tinha prometido a seu pai, Deus disse: olha, o teu nome já não será mais Jacó, porque antes de se tornar uma nação, antes de se tornar essas 12 tribos de Israel, o que aconteceu? Ele era um homem. Continua lendo. Mas Israel. Mas o quê? Mas Israel. Saiu de Jacó para ser chamado o quê? Israel. Por quê? Porque como príncipe, tu tens poder com Deus. Como príncipe, tu tens poder com Deus. Como príncipe, tu tens poder com Deus. E como é que você tem poder com Deus? Lendo a Bíblia Sagrada, orando 3 vezes no dia, mudando a tua vida, mudando a tua forma de pensar, estando com pessoas que cumprem e fazem os mandamentos de Deus. Continua lendo. Poder com Deus e com o homem preferenciaste. Porque quando você cumpre os mandamentos e estatutos de Deus, até os teus inimigos, Deus faz que com eles tenham paz com você. Quando você cumpre os mandamentos de Deus, Deus te honra. Quando você honra Deus, lendo a Bíblia Sagrada, cumprindo, obedecendo os seus estatutos, Ele vai te honrar, meu irmão. Não importa as condições que você tiver. Você tem filhos? Deus eu tenho 2 filhas, 3 filhas, uma está a caminho. Deus nos deu esse mandamento, sabe para quê? Que quando nós entendêssemos Ele e aplicássemos em nossa vida, nós temos que ensinar para os nossos filhos. Porque quando levamos nossos filhos para a escola, o que é que na escola ensina? Que é necessário ser gay, que é normal menino com menino, menina com menina. E quando que Deus abominou isso? Nós temos que ensinar os nossos filhos. O que nós ensinamos aos nossos filhos? Nós como adultos nem sabemos qual é a nossa história. Deixamos que as outras nações eduquem os nossos filhos. Nós como pai não tiramos um tempo para sentar com nossos filhos, perguntar o que eles sabem, o que eles aprenderam na escola, o que eles pensam. Não tiramos esse tempo. Enquanto que Deus, o que Ele fez? Ele nos ensinou, nos ordenou para que nós possamos falar com nossos filhos. Leia. Este é o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. E acontecerá que se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus. Acontecerá que se ouvires, quando você está ouvindo, como neste momento, o que você vai fazer? Você vai dar atenção. Leia. Teu Deus, para guardar e cumprir. Para guardar e cumprir. Para guardar e cumprir. Cumprir ação. Você tem que fazer. Tudo que está aqui dentro, você tem que trazer em prática. Leia. Todos os seus mandamentos. Alguns mandamentos. Todos os seus mandamentos. Alguns mandamentos. Todos os seus mandamentos. Poucos os mandamentos. Todos os seus mandamentos. Todos. De Gênesis a Apocalipse. Nós temos que cumprir todos os mandamentos do Senhor. Leia. Eu te ordeno neste dia que o Senhor
tem nos ordenado neste dia. Hoje é 23 de maio. O seu chamado 23 de maio de 2023. Deus tem ordenado nesse dia. Para que ouvirmos, para cumprirmos e fazer os seus mandamentos. Leia. Que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. Está vendo? Nós acabamos de ler o significado de quê? De Israel, que tem poder com Deus. E acabamos agora de ler Moisés falando com o povo de Israel, dizendo: se nós cumprimos, se nós ouvimos, se nós cumprimos e nós obedecemos os mandamentos do Senhor nosso Deus, nós estaremos acima. Do jeito que nós pagamos imposto às outras nações, do jeito que nós dependemos em tudo, na roupa, no calçado, em todas as outras nações, as outras nações teriam que recorrer isso a nós. Se nós não desobedecêssemos as leis, os mandamentos do Senhor. Leia. Este é o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Mas acontecerá que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, o que vai acontecer? Para cuidar e cumprir todos os seus mandamentos. Porque você tem que cuidar dela como se fosse a tua esposa. Você tem que cuidar dessa Bíblia como se fosse a tua esposa. Dia e noite tens que meditar nela. Dia e noite tens que fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. Leia. E os seus estatutos que te ordeno neste dia, sobre ti virão todas estas maldições. E maldição é uma coisa boa ou má? Por isso que nós nos encontramos nessa situação. Irmão com irmão, nos matamos, vendemos droga um para com o outro, nos roubamos, mentimos, fizemos. Você passa aqui com a tua esposa. Você é casado? Não. Mas se você estiver passando aqui com a tua irmã ou esposa, eu olho para ela, desejando ela, não te respeitando, tudo isso. Por quê? Porque é uma maldição que está sobre a nossa vida. Como os só chamados negros, os só chamados o quê? Latinos, os só chamados índios nativos. Índios nativos. Estamos nesta maldição. E nós só conseguimos sair dela quando cumprimos, permanecemos nos mandamentos do Senhor. Porque não adianta, hoje eu cumpri e amanhã não cumpri. Depois me sinto bem, vou cumprir, depois não. Leia. Todas essas maldições e te alcançarão. Quando a gente desobedeceu e desobedece as leis, os mandamentos e a voz do Senhor, as maldições nos alcançam. No trabalho, você tem um trabalho, você faz o melhor trabalho, você é um dos melhores trabalhadores da empresa, mas o teu salário não é competitivo com o holandês. Lembra o Levítico para falar da barba? Você corta a barba? Eu vou te dar uma lei aqui. Fala. Vou dar uma lei aqui que fala sobre a barba. Por que nós, como homem, temos que manter a nossa barba? Porque você vê que quando nós os negros, houve uma época que todos nós criávamos barba. O que acontece? As outras nações começaram a nos imitar. Começaram a nos imitar. O que acontece hoje em dia? As outras nações dizem: você tem que cortar a barba toda, tem que cortar o cabelo todo para ter o quê? Baby face, não é? E isso é o que? É uma tradição do Egito Antigo. É uma tradição do Egito Antigo. O que é que Deus diz? Não vos envolvais com as outras nações. Porque quando vocês fizerem isso, o que é que vai acontecer? Vocês vão me esquecer. Vocês vão esquecer dos meus mandamentos. Leia. Este é o livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 27. Yes, leia. Não arredondareis os cantos das vossas cabeças. Não raspa, como Michael Jordan, a cabeça. Não faça isso. É a dignidade do homem. Leia. Nem rasparás a tua barba. A barba. Não. Você pode cortar, tirar os pontos e tudo mais, mas não pode tirar, raspar ela como se fosse a careca do Michael Jordan. Porque quando você faz isso, você está desobedecendo os mandamentos do Senhor. A barba dá uma dignidade ao homem. A barba é masculina. É uma ordenança de Deus. Não é uma ordenança dos árabes. Não, é nossa lei. O Senhor nos deu esta lei. Nós temos que obedecer. Ensina. É a nossa lei. Este não é o livro dos brancos. É nosso livro. E nós temos que obedecer, aprender a respeitar e obedecer. Leia. Este é o livro do 2 Samuel, capítulo 10, versículo 4. Leia. Pelo que Romã tomou o servo
servos de Davi e raspou metade das suas barbas. Você conhece a história do rei Davi, não é? Que foi um dos reis de Israel que lutou contra Golias, um dos inimigos de Israel. Que através da palavra do Senhor, ele derrotou Golias. E aqui nós vamos encontrar essa história que um dos servos dele, o que aconteceu? Estava envergonhado por uma certa situação. Right? E quando naquela altura, muitos deles estavam envergonhados, o que acontecia? Eles rapavam o cabelo e a barba. E ficavam dentro por meses, até a barba crescer e o cabelo crescer. Continua lendo. Raspou metade da sua barba. Começa E aí está o livro de 2 Samuel, capítulo 10, versículo 4. Leia. Pelo que Roma tomou o servo de Davi e raspou metade das suas barbas. Por quê? Porque continua lendo. E cortou fora metade das suas vestes, até as suas nodegas, e os despediu. E quando disseram isto a Davi, ele enviou para encontrá-los, porque os homens estavam sobremaneira envergonhados. E o rei disse: aguardai em Jerico até que vossas barbas estejam crescidas, e depois retornai. Por quê? Porque os homens traziam o quê? Más notícias. E eles envergonharam-se diante do rei. O que é que eles fizeram? Eu vou raspar a minha barba. E o rei Davi, conhecendo os mandamentos de Deus, que acabamos de ler em Levítico, capítulo 19, versículo 27, ele disse: não, permanecei dentro, fica aí, até as vossas barbas crescerem. Quando as vossas barbas crescerem, aí é que vocês saem para fora. Porque quando a gente era criança, a gente tinha o rosto de criança. Mas quando torna-se adulto, cresce a barba. A gente torna-se o quê? Homem. Tem voz de homem, tem aparência de homem. Quando a gente raspa a barba toda, o que a gente fica? Parece um efeminado, parece uma mulherzinha, parece um gayzinho, um meio estranho. A gente não está aqui hoje em dia. Leia o que você tem. Este é o livro do 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Leia. Quando eu era criança. Oh, aqui Paulo, já ouviu falar do apóstolo Paulo? Quando ele era criança, o que ele fazia? Quando eu era criança, falava como uma criança. Oh, a gente falava o quê quando era criança? Falava como uma criança. Mamã. Como uma criança. E depois o que aconteceu? Entendia como uma criança. Oh, Pensava como uma criança. pensava como uma criança, fazia coisas estúpidas, não sabia o que estava fazendo. Vai. Quando eu me tornei homem. Quando me tornei homem, quando comecei a saber os mandamentos, as leis, os estatutos de Deus, o que aconteceu? Eu coloquei de lado as coisas infantis. As coisas infantis que eu fazia antes, quando era criança, eu esqueci. Pus de parte. Por quê? Porque Deus me deu entendimento para cumprir, guardar os mandamentos dele. Por isso, é necessário, você como homem, eu como homem, manter a barba. É necessário. Leia o que você tem. É necessário fazer isso. Você tem uma Bíblia em casa? Se você não tem, mano, procure comprar uma. Procure comprar uma. É necessário realmente saber quem você é. Você é um escolhido de Deus. A Bíblia Sagrada não é para todas as nações. É somente para as 12 tribos de Israel. Antes disso, Isaías 55:5. Porque nesta altura, Deus te convida a buscá-lo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar uma altura, meu irmão, os profetas que você está vendo aqui não vão achar mais. Vai chegar uma altura que a palavra que está sendo pregada aqui, isso que está acontecendo aqui, nunca houve nesse nosso tempo. As igrejas não fazem isso para sair na rua pregando como nós. Nós temos família. 55? 55:5. 5, ok. 6. Este é o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Leia. Buscai-vos ao Senhor. Buscai ao Senhor. Por que nós temos que buscar ao Senhor? Por quê? Porque nós estamos dia e noite buscando as nossas coisas. Por isso que ela aqui adverte: buscai ao Senhor. Leia. Buscai-vos ao Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Enquanto Ele pode ser encontrado. Porque vai chegar uma altura que você não vai encontrar. Verdade? É que nem esse edifício. Hoje está aqui, mas amanhã, se eles decidirem derrubá-lo, você vai vir amanhã, já não estará mais aqui. E vai chegar essa altura que nós não vamos encontrar ao Senhor poderoso. Leia. Invocai-o enquanto Ele está próximo. Nós temos que invocar. Como é que você invoca o Senhor? Orando. Como é que você invoca o Senhor?
praticando, meditando na palavra, Verdade. conversando com as outras pessoas sobre a palavra de Deus. Porque desde o momento que a gente levanta até o momento que a gente vai dormir, a gente só fala ofensas, a gente só pensa disparados, somente isso. Mas quando nós pusemos a nossa mente, o nosso coração, que é a mente, neste livro que é nosso, nos pertence, as coisas mudam na nossa vida. Deus é conosco em tudo quanto nós fizermos. Deus nos abençoe. Leia o que você lê. Este é o livro de Números, capítulo 15, versículo 38. Leia. Fala aos filhos de Israel. Fala aos filhos dos chineses. Fala aos filhos de Israel. Não, fala aos filhos do espanhol. Fala aos filhos de Israel. Nós estamos a ver aqui que Deus repete sempre: fala aos filhos de Israel. Porque se a Bíblia Sagrada fosse para todas as nações, Deus diria: fala para o mundo todo, fala para todos os povos. Mas não, o que ele diz? Fala aos filhos de Israel. Os israelitas, que são vocês, ó, as 12 tribos. As 12 tribos. Esses são os nomes que nos foram dados pelos nossos inimigos, com a permissão e autorização de Deus. Verdade. Por quê? Porque nós fomos rebeldes e somos rebeldes. Por quê? Porque quebramos os 6 mandamentos. Leia. E disse-lhes que nas portas. O que é nas bordas? Aqui, ó, na sua roupa. Aqui. Algo que é visível. Porque se for algo que você vai pôr aqui dentro, assim, não vai ser visível. Leia. Que disse-lhes que nas bordas das suas vestes Sim. façam franjas. Franjas, são isso, ó. Leia. Pelas suas gerações. Pelas suas gerações. Quer dizer que começou já há muitos anos atrás, até o dia de hoje, e vai continuar até Deus voltar. Continua. E nas franjas das bordas Oh, nas franjas da borda, o que acontece? ponham uma faixa azul. Azul. Ordenança do Senhor. A gente não está aqui para fazer a nossa vontade. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models.